Olá, bem-vindos ao Kidness Cast. Meu nome é Helena Braga Costa e eu vou ser a moderadora do podcast da Kidness Clinic, onde o nosso principal objetivo não é falarmos apenas sobre saúde, mas sim sobre pedagogias e boas práticas para a sua família. Obrigada! Bem-vindos ao podcast. O meu nome é Helena Braga Costa, eu sou educadora de infância de formação inicial e neste momento dedico o meu estudo e o meu trabalho aos bebés, às famílias, desde o sono, à amamentação, parentalidade, num estilo positivo, consciente. Sou mãe de 3 crias humanas que me põem também os meus cabelos em pé e que me põem à prova em muito daquilo que são as nossas limitações de atuação como pais, por exemplo. Estudar sobre os bebés, estudar sobre a cria humana é exatamente perceber quais é que são as suas principais competências, entrosarmos-nos daquilo que eles são capazes de fazer enquanto espécie também e muitas vezes desmascararmos tudo aquilo que nós temos da nossa cultura e que trazemos através da nossa educação. Sei que estes desafios também são comuns ao Marco e à Gisela, que estão presentes hoje aqui no nosso podcast, e também temos a Cátia Leitão, que é médica pediatra e juntamente com os seus sócios deram as mãos para formar este projeto incrível que se chama Kidness Clinic. Bem-vindos ao nosso podcast. E a começar por vocês, Marco e Gisela, sei que partilham também destes desafios na parentalidade, vocês têm uma filhota, e queria perguntar-vos que perspectiva vocês têm sobre esta questão da parentalidade, da educação, deste estilo de estarmos como pais de uma forma presente e muito consciente acima de tudo. Olá a todos. Para começar, nós somos pais desde 2020. Nossa filha nasceu no meio de uma pandemia. E então nós tivemos algum tempo para estudar um bocadinho acerca da parentalidade e da forma mais correta em que devíamos atuar, porque éramos tudo era novo, claro, tudo era novo, claro. Nós não sabíamos absolutamente nada. E então foi assim, mas a parentalidade é sem dúvida, costuma-se dizer que é uma roller coaster, é uma... Desculpem. É uma montanha russa, desculpem. Sim. Tem altos e baixos. E hoje é que era um bicho-papão. Era isso que eu estava a dizer, no sentido às Acho que vezes é uma das montanha dificuldades. russa. É uma montanha russa, tem altos e baixos, é o que se costuma ouvir dizer. E é um processo, sem é um dúvida caminho. Que é verdade. Acho que é a coisa mais verdade que existe na parentalidade é mesmo o facto de ser uma montanha russa, há altos e baixos. Há dias em que os altos compensam os baixos, há dias em que há mais altos do que baixos, há dias em que é tudo ao contrário. Sentiste preparada para esse desafio? Sem dúvida que não. Sem dúvida que não. Não, sou sincera. Claro. Falei muitas vezes até com o Marco se seria a altura certa, se não seria a altura certa para sermos pais. E a resposta que eu tinha dele era esquece isso, esquece o estar preparada, porque nunca vais estar preparada. Claro. Sabes que há uma frase que eu ouço muito das mães que vou estando, que é: eu sabia que ia ser duro, mas eu não sabia que ia ser tão duro. E é verdade. Sim, é duro. Mas acho que no final toda a gente diz que sim, que compensa. Os altos, no final das contas, vão sempre compensar os baixos. E no final das contas é isso que importa. É uma experiência única. Quais assim os principais desafios, dificuldades, momentos mais atrozes, digamos assim, mais difíceis que vocês viveram com a vossa filha? A nossa filha, portanto, sofreu de um bocadinho de refluxo. Até aos 6, 7 meses sofreu bastante com o refluxo, tinha que fazer as cestas ao colo, não conseguíamos quase deitá-la numa cama, num berço. Foi um bocadinho complicado, as noites, os dias, tínhamos quase que fazer turnos com ela a fazer cestas, fazia a avó uma cesta, o pai a outra, eu a outra, e tentávamos rodar e tentarmos viver o dia Claro. a dia, um dia de cada vez. Esse foi sem dúvida o maior desafio. E agora vêm os desafios dos 2 anos, dos 2 e meio, aquelas pequenas birras, não são birras, não é? Mas eu gosto de lhe chamar desarmonias emocionais. Okay. Eu acho que também é um bocadinho não é? isso. Acaba por ser e nos desafiar nós também a responder. Eu acho que também levanta um bocadinho os nossos traumas passados e nós sabermos lidar com isso, coisas que se levantam do que nós já são vivemos. gatilhos Sim. nossos. E acho que também é um trabalho nosso conseguir
sei lá, contornar e ajudá-la a passar aquela frustração que está a viver naquele momento. Mas sim, são muitos desafios, principalmente para quem sofre um bocadinho com ansiedade e perfeccionismo ao mesmo tempo. Torna-se um bocadinho complicado, mas é um desafio incrível. É mesmo. Kátia, tu tens estes desafios também no teu trabalho, não é? Lidas com muitas famílias. Queres-nos falar um bocadinho sobre o teu trabalho? O que é que tu fazes? Olá Helena. Olá. Antes de mais quero dar as boas-vindas aos nossos ouvintes e agradecer a ti por ingressares connosco nesta nossa iniciativa de podcast. Obrigada. Que achamos que vai ser uma mais-valia para nós, para as nossas famílias que nos seguem, e que queremos que isto seja mesmo isto. Não vai ser o podcast da Kidness, vai ser o nosso podcast e das famílias que nos vão acompanhar, e por isso queremos muito que elas sejam ativas para connosco e para contigo, para tornarmos isto um bocadinho mais harmonioso também. Portanto, e com a intervenção e a ajuda de todos, as coisas acabam por ser muito mais dinâmicas também e interessantes para quem nos ouve. O objetivo também não é trazer só temas que nós queremos, mas também temas que sejam pertinentes e que eles queiram ouvir. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Portanto, sou médica pediatra e uma das cofundadoras da Kidness Clinic. A pediatria nasceu, dizem os meus pais, que já vem desde pequenina, que sempre tive muita apetência para cuidar dos mais pequeninos, mesmo sendo eu pequena, na realidade. E foi este gosto de cuidar dos outros. Gostavas de brincar às mães e aos pais. Exatamente. E eras tu a mãezinha. E lá está, os meus pais tinham uma empresa em que as filhas das funcionárias, quando eram bebês, iam para lá e eu tomava conta delas e partiu daí. Ou seja, gostava de cuidar. E lá está, a medicina surgiu na minha vida. Acabei por estudar no Instituto de Ciências Biomédicas Isabel Salazar do Porto, e apesar de durante o curso a pediatria ter ficado um bocadinho ofuscada. Porquê? Porque eu percebi que a pediatria não é só a criança, a pediatria é toda uma família, e isso pode ser um bocadinho assustador para um estudante de medicina que pensa que ok, eu vou tomar conta da criança, vou ver qual é a patologia, mas não, há toda uma família à volta, claro, há toda uma ansiedade. Um contexto que está à espera de uma resposta também, não é? Exatamente, e que nós também temos de apaziguar, e para isso temos de criar muitas ferramentas. Então, nessa altura, fiquei ali um bocadinho na dúvida, acabo o meu curso, e durante o ano em que eu estou na decisão da minha especialidade, acabo por vir fazer esse ano no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, e opto por um mês no Instituto Português de Oncologia, no IPO do Porto, no Serviço de Pediatria. Contexto duro, não é? Exatamente. E acho que foi aí que se deu aquele clique, porque percebi que estava a cuidar da criança, mas o cuidar da família era super importante. Que são os pilares daquela criança. Exatamente, são os pilares, e apesar de serem momentos angustiantes, momentos de ansiedade para os pais, eles têm uma força na natureza, eles são uma força da natureza, as crianças, e foi nesse sentido que eu decidi que me queria dedicar a eles, queria dedicar todas as minhas horas de estudo a eles, às famílias, e pronto, acabei por ingressar na pediatria e tornei-me pediatra, e atualmente trabalho no Serviço de Neonatologia de Braga. Muito bem. Marco, ia-te perguntar a ti, de onde é que nasce este projeto Kidness? Vocês trabalham em equipa, estamos a preparar e temos este podcast. Qual é que é? De onde é que surgiu este projeto? Olá a todos. Eu sou o Marco Inga, sou um dos cofundadores da Kidness. A Kidness surge um bocadinho na consequência disto que a Gisela acabou por falar um bocadinho, esta nossa passagem como pais. Esta nova passagem na nossa vida levou-nos a termos conhecimentos que antigamente não tínhamos, portanto nós cuidávamos. É uma mudança total, desculpa interromper-te, mas é uma mudança total de perspectiva sobre aquilo. Há necessariamente um antes e um depois. Sim, existe um antes e um depois, mas mais importante do que isto, existe aquilo que era da forma que nós fomos educados pelos nossos pais e da forma que nós queremos educar os nossos filhos. Passaram quase 30 anos, 27 anos, acho eu, já não me recordo. Então, muita coisa mudou, as abordagens são muito diferentes. Nós passámos por essa luta de dizer não, é assim que deve ser feito e não deve ser como vocês faziam. Isto levou-nos aqui a este projeto. Sempre tivemos quisemos trazer sempre levar este conhecimento a toda a gente. Nós gostávamos que nenhuma criança ao nosso redor passasse pela experiência de ter que olhar para um ecrã, por exemplo, com 3 meses, que passasse em frente a uma televisão, que as pessoas fossem sensibilizadas para a amamentação,
o sono, toda esta temática que nós sentimos muita falta e muito benefício que trouxe a nossa filha, quisemos trazer isso para o público. Ou seja, criar que um trabalho em rede, que é isso que Sim, aqui nesse também tem, não é? Exatamente. Criarmos esta rede para que as famílias possam sentir acolhidas e haver num espaço os diversos tipos de serviços. Exatamente. Aqui nesse surge, com uma oportunidade de negócio na compra de um espaço, que hoje é o espaço da Kidness. Essa proposta, essa oportunidade surgiu através de mim e em conversa com a Gisela nós achamos muito interessante a criação deste projeto. Tentamos encontrar alguns parceiros com os nossos valores. Inicialmente o nosso sócio que não está presente, que faz parte do corpo docente da clínica, e depois, a posteriori, surge a Cátia como uma mais-valia para a clínica e nessa ótica de sermos abrangentes em todas as áreas da pediatria. Ainda hoje Desculpa, não te queria interromper o raciocínio, mas acho engraçada a forma como a Cátia entra na vossa equipa. No outro dia estávamos a falar sobre isso e gostava só de dar assim este mote para tu contares essa peripécia, digamos assim. Então, na altura fui abordada, recebi um telefonema de uma colega minha a dizer: olha, perguntaram-me de uma pediatra na Póvoa, achas que posso dar o teu número? E eu, sim, agora estou a viver na Póvoa, achei que sim, poderia ser uma oportunidade de trabalho, lá está, porque apesar de trabalharmos no público, existem muitas oportunidades de trabalharmos fora no nosso hospital. Marco então uma reunião e vou e faço a reunião com o outro nosso sócio que não está cá, que teria um plano B, ou seja, uma outra pediatra também da região, caso eles não se identificassem comigo ou eu não me identificasse com o projeto. Que era uma amiga de uma de uma amiga, porque lá está, isto vai de boca em Contactos boca, não é? trocados, não é? Sim, Exatamente, sim. eles chegam a mim de boca em boca e também teriam chegado a outra pessoa de boca em boca. E no meio da nossa conversa criamos logo assim uma relação de empatia e foi engraçado porque elas disseram: pronto, olha que engraçado que eu tinha outra... Se tu não gostasses do projeto, ou se nós achássemos que não te enquadravas, nós tínhamos outra pessoa. Eu, sim. Eu assim, que engraçado, quem era? Não conheço aqui. E ela, quem era? É amiga da tal. Eu, pois, essa sou eu, outra vez. E eles, então ok. Ou seja, o caminho estava traçado para mim e foi nessa altura que eu disse: ok, tenho de abraçar este projeto porque veio ter às minhas mãos, vinha de qualquer forma e lá está. E lá está. E foi assim que eu entrei. Desculpa, Marco, mas achei que era mesmo engraçado este episódio. Foi mesmo isso. Pronto, toda a gente que monta uma clínica e sabe como é que funciona esta parte da captação, não é? Nós tentamos entrar sempre pelos nossos contactos para chegar a pessoas que nos identificam. Claro. E todo o nosso corpo docente nós tentamos que nos identificam os nossos valores. Isso é muito importante e somos muito exigentes nisso. E depois surgiu assim: hoje nós temos a Cátia e temos os outros sócios que tratam da parte médica específica. Portanto, eu não sou da área, longe de mim ser da área de medicina, não percebo nada do assunto. Mal tomar um banho não, como eu costumo dizer, sei tomar. Eu fico com a área de gestão em comunicação e assim dividimos o nosso dia-a-dia de trabalhos na clínica. E acho que para acrescentar, eu acho que foi um bocadinho nós conseguirmos aquela dificuldade que nós tivemos com a nossa filha. Olha, eu tenho que ir ao pediatra à noite, deslocarem-se a tenho que sítios ir ao osteopata, não sei onde, eu tenho que ir à amamentação. Porquê é que não existe um sítio onde tudo está coeso e está tudo a caminhar na mesma direção e tem toda a gente as mesmas ideias e colaboram todos para o mesmo lado. Para o mesmo fim. Eu acho que a mais-valia deste trabalho em equipa é, em equipa, poderem discutir os vários casos que têm, as várias situações. E eu sou de uma área, tu és de outra ou outro, e acabamos por, nesta troca, e há muita sinergia entre toda a gente. Sim, e não são muitos espaços, clínicas com este conceito, que podem oferecer pediatria, fisioterapia para a mulher, osteopatia, dentária, psicologia. Quer dizer, somos de tal forma tantas áreas que o cliente vai ficar ali e vai se sentir confortável ali porque vai ser reencaminhada pela pediatra que está na sala ao lado e existe muito essa partilha familiar que nós queremos manter. E confiar no trabalho do outro, não é? Quando se procura um serviço um bocadinho avulso, acabamos por às vezes não saber a quem reencaminhar e nos grupos que vou pertencendo nesta área acaba às vezes, mas conheces alguém daqui de tal sítio, e quando temos tudo aglomerado, não é? Acaba por ser muito mais fácil essa partilha e era aqui que eu também queria chegar, que é que linguagem, que comunicação tem aqui nesse, e que vocês gostavam de dizer às pessoas que nos estão a ouvir. Nós tentamos ter ser um diálogo muito simples e fácil. Os próximos episódios que vão acompanhar aqui no podcast é isso mesmo. Nós vamos trazer
médicos, parceiros e convidados ao nosso ao podcast, com o objetivo de nós ouvirmos e conseguirmos extrair algo para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos e de uma forma correta que devemos estar. Então essa conversa tem que ser simples, não pode ser muito específica nem técnica, porque depois as pessoas também não percebem muitas vezes a linguagem, claro. E nós tentamos ser o mais familiar possível. Esse é o nosso objetivo. Eu acho que a Kidness também prima pela forma respeitosa como vê o bebê, como vê a criança, a adolescência, a infância, e quando nós trabalhamos com profissionais que têm esta perspectiva mais fisiológica, mais natural de abordar e de estar no fundo com os nossos clientes, podemos chamar assim, acabamos por conseguirmos conectar de uma forma muito mais clara e muito mais simples, até criar um vínculo com eles próprios, nesta perspectiva de irmos ao encontro das suas necessidades. E eu acho que este podcast surge um bocadinho por aí, nessa ligação. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, Cátia. Eu acho que a Kidness surge numa vertente de descomplicar. Ou seja, sabemos que atualmente vivemos numa sociedade que é muito interativa, que procura muita informação, que é informada ou às vezes desinformada, como eu digo, porque se baseiam em informações rápidas, estratégias, e nem sempre que podem ser baseadas no que está cientificamente provado, ou apenas são partilhas de experiências de outras pessoas que são válidas. Mas e às vezes até são situações genéricas, não é? Que depois tem que se adaptar ao nosso filho, à nossa realidade. Exatamente. E muitas vezes as pessoas ficam... E cada caso é um caso, cada doente é um doente. E sabemos que, lá está, educar não é fácil. E é para isso que estamos aqui. A Kidness está aqui para descomplicar esta dificuldade. E para facilitarmos isto, foi por isso que criamos esta equipa multidisciplinar e em um espaço em que a família e a criança se sentissem bem, que quisessem voltar e que sentissem que os seus problemas podem ser ajudados num único sítio, num único local, com profissionais que confiam porque lá está, porque se nós confiarmos no médico, no pediatra do nosso filho, se nós confiarmos em todos os profissionais que o seguem, vai tornar com que sejamos mais seguros, com que as nossas dúvidas, a nossa ansiedade fique mais apaziguada, todas as nossas angústias e lá está, vamos acabar por ajudar num crescimento, num desenvolvimento da criança e numa família mais unida e mais apoiada por nós, que é isso que nós estamos ali. Por isso, apesar do nosso nome ser Kidness e ser alusivo à criança, ao bebê, criança, adolescente, eu acho que o nosso nome engloba toda a família, é aí que eu quero chegar. Nós somos família, como a Kidness é mesmo isso. E lá está, o nosso podcast também é para chegar a todas as famílias, para as podermos ajudar da melhor forma possível. Sim, assim um bocadinho também como aos temas, apesar de nós termos uma clínica médica, nós vamos tentar trazer a podcast parceiros que temos da nossa clínica, ligadas à própria pedagogia, para também sermos acompanhamento de uma criança com 10 anos, com 12 anos, com 13 anos, nós conseguirmos aprender e buscar um bocadinho de informação e conteúdo com conteúdo científico, mas com uma nossa linguagem, como devemos lidar com certas questões, porque a nossa clínica pode não ensinar como é que eu lido com certas situações na escola, por exemplo, dos miúdos, mas queremos trazer para o podcast essas temáticas para ser abordadas e que nos possa acompanhar o crescimento da criança. Certo. Muito bem. Muito Portanto, obrigada. nós somos um podcast para a vida. Um podcast para a vida. Podem contar nos próximos episódios com novos temas. Na Kidness gostamos de agradecer-vos e de dizer-vos que o sorriso e a comunicação são a nossa porta de entrada. Obrigada. Obrigada por terem assistido a esta apresentação do nosso podcast. Podem seguir-nos através das nossas redes sociais, podem partilhar e comentar as nossas publicações. Elas estarão disponíveis em todas as plataformas digitais e se tiverem desse lado sugestões sobre temas que gostariam de ver aqui abordados, podem também enviar-nos uma mensagem. Obrigada!